Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast de vinho mais sincero da podosfera. E aqui a gente abre a boca e solta o verbo, mandando a real sobre o mercado de vinho e a sua produção. Eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando o vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. Nesse novo episódio do podcast, precisamos falar sobre o consumo de bebidas alcoólicas entre os profissionais do mercado de vinho. Mas antes, deixa eu te contar como esse tema surgiu. Eu estava trocando algumas mensagens pelo WhatsApp com a Kelly Bergamo e ela me contou sobre o comportamento de algumas pessoas durante os 2 eventos que rolaram do Descorchados, né? Que é um guia de vinhos das Américas. Bom, obviamente que esse não é um caso isolado, aconteceu durante o Descorchados, mas no final das contas, gente bêbada e inconveniente é uma das grandes chateações em diferentes eventos de vinho. Participar de eventos de degustação faz parte da vida de um profissional. E por mais que esses eventos apareçam demasiadamente nas nossas redes sociais, e assim como falou a Kelly em outro episódio desse podcast, esses eventos são somente uma fração de tudo que a gente faz. Esses eventos de degustação, gente, são super bacanas para a gente provar coisas diferentes, né? E claro, fazer o networking, afinal de contas, como eu sempre digo, nenhuma pessoa é uma ilha. E a gente precisa manter os contatos ou o famoso quem é visto não é lembrado. A questão é que algumas pessoas parecem não se importar em serem lembradas como a pessoa inconveniente do evento. Se você está ouvindo esse podcast e não trabalha no mercado de vinhos, saiba que existe uma prática muito comum e não necessariamente sexy, que é o ato de cuspir o vinho dentro de um balde, que majoritariamente é dividido entre diversas pessoas. Olha, é meio nojinho, mas é importante fazer isso, né? E claro, durante a pandemia, não no auge da pandemia que não tinha os eventos, mas depois disso, cada um tinha o seu próprio copinho para cuspir e jogava num grande balde ali, né? A essa altura do campeonato, muitos de nós profissionais, a gente já não se importa e a gente acabou relativizando o cuspidor, que sem ele seria virtualmente impossível degustar todos os vinhos que a gente precisa provar. Tem eventos com 10, 20, 30, mais de 40 vinhos. E não, a gente não engole todos eles, porque senão a gente já teria tido um coma alcoólico há muito tempo. Acontece, galera, que algumas pessoas ignoram o uso desse pequeno equipamento, que é o cuspidor, tão necessário, ou então, conscientemente, preferem não usá-lo, seja lá qual for a razão. E convenhamos, seja você mais forte ou mais fraco quando o assunto é álcool, uma hora ele bate. E o álcool pode bater em situações sociais que você deveria manter a linha, né? Vamos combinar? Mas, Jéssica, que quanta hipocrisia, né, filha? Você nunca ficou altinha em algum evento? E a minha resposta é sim, né? Às vezes a gente fala, caraca, bebi aqui um pouquinho demais. Porque apesar da gente cuspir, de alguma forma, a nossa saliva e o nosso corpo, eles absorvem o álcool. Mas eu também, gente, prezo pela minha imagem e você precisa saber quando é hora de parar e quando é hora de ir embora. Eu brinco que pobre só tem uma coisa na vida que é o nome, né? Se deixar o nome sujar, danou-se. Mas olha, não é incomum a gente ter de lidar com pessoas desagradavelmente bêbadas, que não entendem o limite das relações, que se tornam rudes, que se tornam inconvenientes e por diferentes motivos. Quer a qualquer custo provar seu conhecimento ou quer discutir o sexo dos anjos sobre temas polêmicos no momento errado e com pessoas que você nem deveria tocar nesse assunto. Quer provar o vinho mais caro e dar uma aula para o enólogo ou para o expert sobre como ele ou ela deveria fazer o seu próprio vinho. E o pior de todos,
ficam sexualmente atacadas e confundem simpatia com ousadia. A maior parte das mulheres que eu conheço no mundo do vinho já passaram por saias justas com piadinhas, mão bobas e outras situações constrangedoras. Pessoalmente, eu acho que cada pessoa é responsável pelo seu consumo de álcool. A gente não tá aqui falando que você não deve provar os vinhos que estão disponíveis nas degustações que você participa, mas quem sabe esse podcast é também sobre limites, né? E também sobre o consumo de álcool, o seu limite, o limite dos outros, sabe esse entendimento? Inclusive, vale lembrar que o movimento de bebidas com zero ou baixo teor alcoólico só tem crescido, principalmente entre a geração Z. Você pode ler mais sobre esse tema no texto feito pela jornalista Susana Barelli para a Winext, o blog da Winext. Inclusive, nesse texto, ela trouxe a experiência da chefe e empresária paulista Janaína Rueda, que eu vou ler na íntegra aqui. Em meados de 2021, a chefe Janaína Rueda teve a ideia de introduzir o vinho sem álcool nos restaurantes do Bar da Dona Onça e da Casa do Porco, em São Paulo, onde ela é dona, né? Começamos com a bebida no menu especial, mas a procura nos levou a incluir os rótulos na carta, conta ela. Desde então, a procura por bebidas com menor teor alcoólico, com maior destaque, né, são esses daí, ou sem álcool, só aumentou nos seus restaurantes. Janaína chegou até a estudar a importação de uma máquina que conheceu na Espanha capaz de extrair o álcool de qualquer bebida, mas isso aí fica só como curiosidade. A verdade é que o abuso de álcool tem se tornado cada vez menos engraçado, né? As pessoas preferem beber menos a beber demasiadamente. Eu sei que todo mundo tem aquele amigo que passa dos limites, né? Mas o ponto é que diversas empresas têm detectado esse movimento do que a gente chama de low alcohol. Ele é real e está acontecendo enquanto você ouve esse podcast. Mas agora chegou a hora dela, a motivadora desse papo todo. Kelinha, manda a sua opinião aqui pra gente. Oi, Jéssica. Primeiramente, muito obrigada por ter aberto esse espaço para a gente falar sobre esse assunto aqui no Aula Aberta de Vinho. É um tema que já tem chamado minha atenção há algum tempo e cada vez mais eu acho importante que a gente fale o óbvio, fale sobre algumas coisas que parece que as pessoas estão esquecendo. Mas antes de entrar especificamente na questão do vinho, há algum tempo me chamou a atenção na internet uma notícia sobre uma instituição financeira que soltou um memorando relembrando seus funcionários sobre algumas condutas normais ao convívio de sociedade, como higiene, vestimentas adequadas, limpas, etc., eram importantes no retorno ao convívio dentro de um escritório. E aí eu vi muita gente falando que era um absurdo e tudo mais, que aquilo constrangia a liberdade. Mas eu fiquei pensando, cara, é o mínimo que a gente precisa para conviver em conjunto, é pelo menos não estar fedendo, estar cuidando do, sabe, estar com uma roupa que não esteja amassada. E nessa mesma matéria, eu vi uma pessoa que trabalha em RH falando que muitas vezes faz uma primeira entrevista virtual com o candidato, e o candidato então está na sua própria casa, e a pessoa não se dá o trabalho de pentear o cabelo, de estar com uma roupa apresentável naquele momento. Eu acho que, da mesma forma, estabelecendo um paralelo com o que acontece, é algo que, se eu me sinto confortável no ambiente, eu posso agir como se eu tivesse num ambiente de descontração ou num ambiente privado, no conforto da minha casa, com os meus amigos. É óbvio que esses eventos de vinho são uma delícia, a gente se diverte, trabalha muito, 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 mas também se diverte. Eu adoro participar, adoro encontrar todo mundo, abraçar, agora que a gente pode abraçar de novo, abraçar, chamar todo mundo para mesa para provar os vinhos, é sempre uma delícia. Mas a gente tem que ter noção dos limites até onde a gente pode ir. Então, isso me deixa um pouco constrangida no geral, porque eu acho que algumas boas oportunidades profissionais que poderiam nascer ali, elas são automaticamente rechaçadas. Se você admira um profissional e vê ele em determinadas condições, você pode mudar a ideia que você tem dele.
Dentro desses eventos, nem sempre temos só profissionais. Nesse especificamente tinha uma sessão de profissionais e uma outra onde tínhamos profissionais e apreciadores. Então imagina se uma pessoa tem você como ídola e chega e você não está em condições de conversar com ela porque você já consumiu álcool demais, né? Então isso tudo pode ser muito complicativo por vários âmbitos. Além do que, eu acho que isso é um desrespeito aos profissionais que estão ali trabalhando, quem está visitando como apreciador em geral. Quando você não consegue ter uma conversa adequada porque já se excedeu no consumo do álcool, quando você já não tem consciência total dos seus movimentos, você acaba provocando alguns determinados acidentes ali, ou até condutas realmente, mãozinha boba, pega de uma forma que não é adequada, isso tudo é um problema sério. Então, eu acho que esse nosso bate-papo, especialmente, não fica, mais uma vez, não somos donas da verdade, nem aquelas pessoas que nunca erram. Só que fica como uma reflexão para a gente entender um pouco até onde a gente pode ir. Que a nossa liberdade, o nosso direito vai até onde começa o do outro. E é isso, galera. Espero que a gente tenha muitos bons papos sobre isso. Coloque a mão na consciência e pense que o nosso mercado só tende a crescer com profissionais que se comportam como tal. Obrigada, Jéssica, e até a próxima aula aberta de vinho. Bom, pessoal, é isso. Espero que a gente tenha criado alguma reflexão, longe da gente de colocar regra, muito pelo contrário. Às vezes, um dia a gente acaba abusando mesmo, tá numa comemoração, mas enfim, tá entre amigos, não é verdade? O constante abuso do álcool, ele é um problema. É lógico que vez ou outra a gente tá lá, tá comemorando, faz parte disso, mas a conscientização do beber menos e beber melhor tem acontecido, e o movimento low alcohol também. Depois me conta o que vocês acharam desse tema. Você pode deixar seu comentário no Instagram Vinhos Única, no meu próprio Instagram, Jéssica Marinzec, e o da Kelly Bergamo, que é Kelly Bergamo também. E além disso, não deixe de acessar o site da Única para mais conteúdos de vinho, www.vinhosunica.com.br. Nesse podcast, nós usamos como referência o conteúdo do blog da Winext, empresa especialista em mercado de vinhos. O tema foi 6 tendências que devem marcar o mundo do vinho em 2022. É isso, turma. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e até o próximo podcast. Tchau!